Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar do HGLG11, fundo imobiliário muito importante na nossa bolsa de valores. É o segundo fundo imobiliário em termos de participação no IFIX, o principal índice de fundos imobiliários, e também é um fundo que eu tenho na minha carteira pública. Inclusive, se você não acompanha a nossa série de vídeos, se inscreva aqui no nosso canal porque todos os meses sai vídeo da carteira pública. Pessoal, então dito isso, vamos falar um pouco do HGLG. Vamos aqui para a tela do computador. HGLG 11. Pessoal, vou passar aqui algumas informações do fundo, tá certo? Antes da gente olhar aí o relatório gerencial do mês de maio. Primeira coisa, né? Dividend yield dos últimos 12 meses. O HGLG 11 é um fundo imobiliário de logística, então você não pode esperar que ele pague tantos dividendos como um fundo imobiliário de papel, por exemplo. Ele pagou aí nos últimos 12 meses 9,20%, o que é um dividend yield ok, nada demais, tá certo? Em relação à variação da cota aí nos últimos 12 meses também tá tranquilo, tá, pessoal? Ela não variou tanto, aí ela teve uma variação de 2,77%. Então assim, ela se manteve estável, claro que tiveram aí os picos de alta e também os picos de baixa, mas é um fundo imobiliário que é bastante estável, tá certo? Ponto importante, né? Antes da gente olhar o fundo, a gente tem que olhar também patrimônio líquido. Será que é um fundo grande? Será que é um fundo pequeno? E o HGLG11 ele tem 3,2 bilhões de patrimônio líquido, então bem interessante. Em relação aí ao seu preço sobre valor patrimonial, ele está em 1,10, ou seja, o que significa isso? Significa que o preço de mercado em relação ao valor patrimonial da cota do fundo está maior, né? O preço de mercado está maior que o valor patrimonial da cota. Isso pode significar duas coisas: ou que o fundo é bom e o mercado está jogando o preço lá em cima, porque o mercado não deixa barato fundos imobiliários que são bons, ou então o fundo está caro. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui para mim nos comentários. Beleza, então. Liquidez diária, tá, pessoal? Fundo também bastante líquido, não tem problema com liquidez, bem tranquilo. E nesse mês, né, ele pagou 0,67 de dividend yield. Agora vamos falar aqui um pouquinho da oitava emissão que o fundo fez. Para quem não sabe, recentemente o fundo terminou aí a sua oitava emissão de cotas no dia 26 de maio. E essa oitava emissão ela saiu aí no valor de R$ 155,99 e também o fundo aí captou 334 milhões de reais. É só para você saber, somente a título de informação, caso você esteja estudando o fundo para poder investir, né? Saiba que o fundo ele fez uma emissão de cotas recentemente. Isso pode impactar em várias coisas, porque o fundo ele arrecadou um certo caixa. E agora a gente vai falar um pouco aqui do relatório gerencial do mês de maio do fundo. Vou pegar aqui, pessoal, esse aqui é o relatório do mês de maio, tá certo? Vou lá para a parte final primeiro, para a gente ver algumas informações. O HGLG, ele divulga algumas informações importantes lá no final e depois a gente volta lá no começo para a gente poder comentar. Primeira coisa, né? O fundo teve início em junho de 2010. É um fundo tem bastante histórico aí na nossa bolsa. Isso é bacana também, a gente consegue ver o histórico do fundo, isso é bom. É escriturado e custodiado pelo Itaú, é administrado pela Credit Suisse e também ele é para todos os investidores. Qualquer pessoa que quiser investir no fundo pode. Eu, você, qualquer pessoa que queira, não precisa ser investidor profissional, por exemplo, ou investidor qualificado. Tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então isso é bacana, é uma taxa ok, não é uma taxa tão absurda. Ele já fez 8 emissões até hoje. E agora sim nós vamos começar de fato aqui no começo do relatório para a gente poder ver alguns pontos importantes. Como eu disse para vocês, né, o fundo ele está com o valor da cota está maior que o valor patrimonial, né, que o valor da cota patrimonial. Então é por isso que o indicador preço sobre valor patrimonial ele fica maior que 1. O fundo está com valor de mercado, lembrando que isso aqui não é patrimônio líquido, é valor de mercado de 3,9 bilhões, tem um excelente número de cotistas aí de 311 mil, então é um número de cotistas bem interessante, isso impacta obviamente na sua liquidez, tem uma liquidez também interessante. Dividend yield aí anualizado de 8%, retorno mensal de 1,3%, considerando a sua valorização mais os dividendos, e também uma vacância física de 8,1% e vacância financeira de 6,2%.
A gente vai comentar sobre isso mais para frente, tá, pessoal? Isso aqui é importante a gente ler comentários do gestor. A gente vai entender muita coisa em relação a esse fundo somente lendo essa parte aqui. Neste mês, o fundo apurou uma receita total de 28,9 milhões, ou seja, R$ 1,36 por cota, o que levou a um resultado de 26,4 milhões, 1,24 por cota. Para os detentores das cotas de HGLZ11, a distribuição deste mês foi de R$ 1,10 por cota, mantendo a linearidade do semestre, equivalente a um total distribuído de 66,4% do resultado auferido até o momento. No fechamento de maio, o fundo detinha um saldo de resultado acumulado de aproximadamente 76,5 milhões, que equivale a 3,59 por cota, sem considerar as novas cotas da oitava emissão, ou 3,26 por cota, considerando as novas cotas, ou seja, as novas cotas da oitava emissão do fundo. Neste mês, o resultado do fundo foi impactado positivamente pelo ganho de capital bruto de aproximadamente 2,2 milhões de reais, realizado pela compra e venda de alguns fundos imobiliários e CRIs da carteira, ou seja, o fundo ele teve um ganho de capital positivo aí de aproximadamente 2,2 milhões. Isso é bom para o fundo, né? A gente pode ver que o fundo ele está então aí trabalhando com o patrimônio para poder gerar ganho de capital. Além de fazer uma gestão ativa imobiliária, temos sido bastante ativos nesses últimos meses na compra e venda de posições no mercado de ativos imobiliários, CRIs e fundos imobiliários, que já estão trazendo resultados expressivos para o fundo. É o que eu acabei de falar, né? O fundo ele está trabalhando aí para conseguir gerar valor somente com o capital. Na área de locações, tivemos excelentes notícias no mês. Antes mesmo da saída da Magazine Luiza, do HGLG Ribeirão, conseguimos alugar para dois players bem relevantes do varejo e do e-commerce, com ganho real acima de 50% na locação, o que tende a valorizar sensivelmente o ativo. No Cone G4, nosso segundo desenvolvimento, alugamos mais dois módulos do galpão a R$ 62,00 por metro quadrado, atingindo 72% de locação. Nossa estimativa inicial era de R$ 45,00 por metro quadrado, ou seja, né, teve um ganho aí então nessa estimativa, em relação à estimativa. Ou seja, conseguimos locação 38% acima do previsto. Então isso é muito bom ver que o fundo conseguiu fazer esse upgrade aí nessa locação. Pessoal, aqui tem algumas informações em relação à oitava emissão. Vou pular essa parte, tá? Não é tão relevante assim para a gente ficar passando por isso. Claro, né? Se você pretende investir no fundo, tem que baixar o relatório, dar uma olhada, tudo certinho. Vamos falar um pouquinho da alavancagem. Na sequência é possível ver o gráfico tal, do seu saldo devedor total e a alavancagem do fundo. Vamos ver o gráfico aqui então para a gente poder entender. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para a gente poder ver algumas informações. O fundo atualmente ele está com um percentual de alavancagem de 4,5% e até o final de 2032 né, ele pretende zerar essa alavancagem. Então isso é bom a gente ver que o fundo ele tem uma expectativa de diminuir essa alavancagem, porque isso diminui o risco do fundo também. Em relação à amortização, a gente não vai falar, tá certo? Porque isso vai, assim, não é informação tão relevante para a gente ficar falando aqui no vídeo, você precisa baixar o relatório e dar uma olhada por conta. Vamos falar um pouquinho aqui em relação a essas novas locações. Em relação às novas locações, no HGLG Ribeirão, foram assinados dois contratos de locação que estavam em discussão, resultando na absorção completa da área que foi desenvolvida pela Magazine Luiza. Com isso, não houve vacância no empreendimento, isso é muito bom. Os contratos de locação foram fechados com as empresas Shopee e Grupo Pão de Açúcar pelo preço de R$ 23,00 por metro quadrado. Então você de Ribeirão, né, um abraço para todo mundo de Ribeirão Preto, então saiba disso também caso você tenha interesse de investir no HGLG 11. Continuando, aluguel este 63% maior do que a Magazine Luiza vinha pagando. Isso é muito bacana, pessoal. Ler uma notícia dessa é muito animador para você poder investir no fundo. Continuando, também com relação às novas locações, no Cone G04 fechamos a locação de dois módulos com a empresa Delis e Swift, no valor de R$ 62 por metro quadrado e R$ 57,50 por metro quadrado, respectivamente. Lembrando que se trata de um galpão congelado, restando somente dois módulos desocupados, que já estão em fase de análise por empresas interessadas
e poderão ser locadas em breve. Vamos descer um pouquinho aqui abaixo. Então a gente pode ver que tem várias informações relevantes e positivas do fundo. E pessoal, é importante a gente ler isso, tá? Muitas vezes fica um pouco chato o vídeo, ficar lendo, mas é importante a gente ler essa parte, né? Caso você às vezes não goste de ler o relatório, vê esse vídeo por completo. Sei que é um pouco chato, mas a gente consegue entender lendo, né, esse relatório tudo em relação ao fundo imobiliário. Por último, a atividade comercial no HGLG Itupeva continua se intensificando à medida que o galpão vai ficando pronto. Estamos com diversas demandas em fase de visita, análise e negociação, sendo que um dos processos superou a fase de negociação e iniciou as discussões contratuais. E temos boas expectativas de celebrar locações antes da entrega do G200, prevista para o final de agosto. Então, muito bacana que a gente pode ver então em relação ao imóvel, né, de Itupeva. Então é isso, pessoal. Vamos descer um pouquinho aqui abaixo. Vamos pular algumas partes aqui, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar tão chato, vamos falar um pouquinho aqui da composição do resultado do fundo. Pessoal, receita de locação é a principal receita, tá? Receita principal do fundo. Ele é um fundo de logística, então ele faz a locação aí dos seus imóveis para os seus inquilinos. Foi de 18 milhões aí no mês de maio de 2022, um pouquinho menor aí que os 24 milhões em relação a abril, mas faz parte, né? Tudo normal até o momento. Rendimento imobiliário, 8 milhões, ganho de capital bruto de 2 milhões e imposto de renda sobre o ganho de capital de 259 mil. Pessoal, tiveram algumas despesas aqui, né, um pouco maiores aí do que o mês de abril, se a gente for comparar um mês com o outro, mas importante, né, a gente olhar também aqui o resultado final, a gente pode ver que foi de 26 milhões em comparação com os seus 27 milhões aí do mês anterior, mês de abril de 2022, mas tranquilo, né, não teve aí uma mudança tão brusca, tão negativa, vamos falar dessa forma. E o fundo, como a gente viu aqui anteriormente, ele vem mostrando um bom desempenho. O que a gente pode esperar? Que ele vai distribuir muitos rendimentos futuramente, né? Considerando o que a gente acabou de ler. Vamos passar aqui algumas informações, tá, pessoal? Rentabilidade também é interessante a gente dar uma olhada, né? A rentabilidade dele aí desde o início foi de 413,2%, né? Então, assim, excelente rentabilidade. Aí desde março de 2011, esse gráfico aqui está mostrando, então assim, rentabilidade excelente. Se a gente comparar aí com o IFIX, né, a gente pode ver que o fundo ele sempre está batendo o IFIX, aí no mês ele bateu, no ano também está batendo, e nos últimos 12 meses também está batendo bastante. Em relação ao CDI também está ok, a não ser no ano, né, pessoal? Mas o fundo ele vem mostrando uma excelente performance, então isso é muito bom. Liquidez, pessoal, não vou nem comentar, tá? É um fundo bastante líquido, vem aumentando de forma constante aí o número de cotistas, então assim, em relação a isso, tranquilo, não vou ficar preocupando muito aqui nesse vídeo. Composição de carteira, né? Composição do patrimônio líquido. Maior parte é imóveis, né? Como eu falei para vocês, é um fundo que aluga os seus imóveis, tem um pouquinho de cotas de fundos imobiliários, tem um pouco de CRIs também, e uma parte em renda fixa, tá, pessoal? Então assim, é um fundo bem interessante. Alguns pontos importantes aqui que a gente precisa dar uma olhada em relação aos ativos imobiliários, né? Localização. Deixa eu pegar aqui a caneta para ficar mais fácil para mostrar. 19,4% em Vinhedo, 3,1% Itupeva, 8% São Carlos, 7,5% Ribeirão, 6,9% Betim, 6,6% Louveira, 6,4% São José dos Campos, 5,3% Duque de Caxias, 4,6% Extrema e 22,3% outros. Então, assim, fundo bem diversificado, né? Apesar de ser principalmente aí nessa região sudeste, também um pouco aí no sul, mas é um fundo interessante, né? Um fundo bem diversificado. Vamos ver algumas informações aqui. Vacância, tá, pessoal? Vacância física, importantíssima a gente olhar. A gente pode ver que desde junho de 2021, o fundo vem mantendo aí seus 7, 8% de vacância. Ok, tá, nada demais, o fundo ele também não consegue alugar 100% do tempo, 100% dos seus imóveis, então uma vacância aí de 7, 8%, ao meu ver é ok, razoável. Vencimento dos contratos, né? Nós investimos para o longo prazo, é importante a gente olhar o vencimento dos contratos, que a maioria, aí 72%, é acima, né, depois de 2026. Apesar, né, aí do prazo médio dos contratos, o WALE,
ser de 3,5, né, 3 anos e meio, mas a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Revisional dos contratos, maioria 42% é esse ano, então esse ano contratos serão, né, 42% obviamente dos contratos serão revisionados e a maioria, né, é ajustado aí, reajustado pelo IPCA, né, pela inflação, e um percentual aí também, 27,4%, é pelo IGPM. Tipicidade dos contratos, 70% são típicos, né, ou seja, são contratos mais formais. Atípicos, 30% são contratos mais informais, vamos dizer assim, somente para que você entenda. Classificação dos setores de atuação. Pessoal, isso aqui é importante também, né? A gente pode ver que a maioria, aí, 17% mais 52%, são AAA ou pelo menos EAA. Então, isso é bom. Isso é importante ver que os imóveis que o fundo tem, né, que os setores de atuação é bom, é bacana. Isso a gente vai ver aqui abaixo logo, né? Aqui a gente pode ver os imóveis logísticos, não vou passar por todos, tá, pessoal? Mas se você quiser dar uma olhada, baixa o relatório, vou deixar aqui um link na descrição também. Mas você pode ver aqui a classificação dos imóveis. Esse aqui, por exemplo, em Blumenau, Santa Catarina, ele tem uma participação aí de 100% no imóvel, tem apenas um locatário e a classificação é C. A gente pode ver pela foto, né, que é um lugar assim que, na verdade, que é um imóvel um pouco mais antigo. Claro que a gente tem que fazer um julgamento assim, justamente porque nós estamos investindo nosso dinheiro no fundo. Então você não deve assim ter dó de falar que o imóvel ele muitas vezes ele não é tão bom, porque você vai investir o seu dinheiro no fundo. Então faz parte. Esse aqui, São Paulo, capital, 100% de participação, vacância de 23%, tem 12 locatários, é uma classificação um pouquinho melhor, classificação B. A gente pode ver a imagem, né, que é um pouquinho melhor também aí em relação ao imóvel. Esse aqui, Uberlândia, MG, participação de 40%, tem uma vacância de 0%, número de locatários apenas 1, mas a classificação é duplo A, então é um imóvel interessante, muito bacana. Pessoal, tem outros aqui, tá? Não vou ficar passando por todos, mas baixa o relatório, dá uma olhada certinho para você poder entender. E aqui, lembrando, dá uma olhada na classificação. Se você quiser também, você pode puxar no Google, entra no Google Maps para ver como que é os vizinhos aí, a vizinhança dos imóveis, isso é muito bacana. Aí você pode pensar que isso é besteira, ficar olhando, mas na prática é isso mesmo, você tem que olhar aonde é o imóvel, será que é bom, será que as empresas vão querer alugar, e é assim que funciona na prática. Então é isso, tá, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma informação aqui para a gente poder passar. Mas baixa o relatório, dá uma olhada certinho para você poder fazer uma excelente análise do fundo. Pessoal, é isso em relação ao HGLG11, tá certo? Fundo imobiliário excelente, muito bom, particularmente gosto bastante. Baixa esse relatório, dá uma olhada, dá uma analisada no fundo. Vale a pena sim você estudar o fundo, é um fundo imobiliário excelente do setor de logística. E mais uma vez, se esse conteúdo faz sentido para você, dá aquela força para a gente, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, estamos todos os dias trazendo conteúdo sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre dividendos, sobre várias outras coisas do mundo das finanças e investimentos. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.